Salve Maria, sou o missionário Céu Roberto. Engraçado, aqui é o professor Leandro Quadro, né? Já fiz um vídeo aí refutando Cila Malafaia também, que falou que a igreja não está acima da Bíblia, e etc. Por quê? Para eles terem seu próprio fundamento, para tirar a visão do magistério. Mas a Bíblia é fruto do magistério. Autores católicos em sintonia, em unidade com o magistério que escreveu a Bíblia. Se você ler aquele livro, Eusébio Cesareia, História Eclesiástica, você vai entender um pouco como foi pregar a ação dos apóstolos. Pedro pregando ali em Roma o evangelho que foi transmitido oral pelo Senhor Jesus Cristo. E Atos Apóstolos 2, ali 14, ele começou primeiro a pregar, foi ele, o evangelho. Evangelho de São Marcos, que era seu discípulo, que não viveu com Cristo, que não conheceu Cristo, discípulo de Pedro, tanto que Pedro, em 1 Pedro 5,3, chama filho, meu filho na fé, e aí escrevendo a pregação oral de Pedro, que os apóstolos não tinham necessidade e nem intenção de escrever nenhum escrito, foi por necessidade. E o evangelho de São Lucas e também escreveu também pregação de Paulo pregando, oral. Tanto os dois evangelistas, São Marcos e São Lucas, são discípulos ambos dos apóstolos, certo? Que escreveram o evangelho. E São Marcos foi enviado ali ao Egito e pregava o evangelho que ele escreveu da pregação oral de Pedro. O livro de São Marcos é totalmente a pregação de Pedro, cara. E não tinha nada escrito no Novo Testamento. Por que eles tinham essa base? Porque da convivência com o mestre e inspiração do Espírito Santo. Certo, professor? Um pouquinho de história, né? Para dar introdução. Será que realmente a Bíblia foi preservada graças à Igreja Católica? Este é o assunto de hoje. Em 1700, 16 séculos de atraso, já surgiu a Igreja Protestante. Já tinha a Bíblia. Então não foi a Igreja Protestante, foi a Igreja Católica. Certo? Recebemos no Facebook um comentário respeitoso de um irmão católico chamado Wagner. E entre outras coisas que ele afirmou, ele disse que hoje os protestantes têm a Bíblia graças à Igreja Católica que a preservou. Antes de responder a isso, eu só queria dar uma informação de que o próprio doutor Rodrigo Silva, ele reconhece também que a Igreja Católica não mudou nada escrito da Bíblia. Olha só, seu professor, seu doutor, né? Temos um artigo em que eu respondo essa alegação, entre outras. Então, você pode ver no link abaixo, onde você poderá acessar esse artigo para lê-lo, compartilhar com as pessoas, compartilhá-lo com nossos irmãos católicos. Mas voltemos à questão. Será que a Bíblia realmente foi preservada graças à Igreja Católica? Nós reconhecemos que foram monges católicos que copiaram, preservaram textos bíblicos. Porém, a história não é bem assim como é contada aos nossos irmãos católicos. Vamos provar na Bíblia que foi católico, membro da igreja que escreveu a Bíblia. Aqui, ó. Evangelho de São Mateus, foi São Mateus, Evangelho de São Mateus que escreveu a Bíblia. Apóstolo. São Marcos era discípulo de Pedro. Escreveu a Bíblia, da pregação oral de Pedro. Evangelista São Lucas era discípulo de Paulo. Escreveu com a pregação oral de Paulo. Em João, o discípulo João é discípulo amado, que levou Maria para sua casa. Discípulo de Jesus Cristo, que escreveu tanto o Evangelho de São João. E Apocalipse também foi São João. O Evangelho de São Lucas, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então, precisa nem entrar na história, nesse rolo, nessa briga. Quem são esses padres maçoretas da história? São monges que se refugiaram para os montes, para as montanhas, que tinham suas bibliotecas com os escritos, etc, 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 supervisionado pelo pastoreio. Porque se eles são sacerdotes, monges, então eles têm que estar em comunhão
com a sede, com o pastoreio. E primeiro que pregou o evangelho na Bíblia, oral, as Apóstolos 2,14, a Pedro. Então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com a voz forte, disse: homens da Judeia, e vós todos que habiteis em Jerusalém, vós isso conhecido, em prestar atenção às minhas palavras. Então, essa Bíblia que você tem é graça à Igreja Católica. Toda organizada, toda compilada, toda com capinha, graça à Igreja Católica. São Jerônimo ali com Papa Damas, deu a ordem para São Jerônimo organizar e traduzir. Temos a Bíblia Vulgata, traduzida pelo membro da igreja, autorização do vigário, do Papa, certo? Então, tanto na Bíblia já dá para se mostrar quem escreveu a Escritura. Vem do magistério, vem de protestante. Protestante nem sonhava em existir ainda. Esses monges, eles viveram na clausura do deserto, especialmente no Egito. E eles nada tinham a ver com a igreja. Aqui já está inventando. Para você ter uma ideia, o Vaticano... Se ele era monge católico, como que ele não tinha nada a ver com a igreja? Quem ordenou ele monge católico? Tem que ter a ordenação de um membro superior. Você está entendendo? É simples. Essa farsa, essa mentira adventista é mentira. Esses monges, ele tem que ter um pastoreio, um líder que pastoreia ele. Eles são protestantes, então ele está seguindo o que eles querem. Então, não tinha nada com a igreja. Então, quem ordenou eles a monge católico? Tem que vir do magistério. Por exemplo, quem ordenou Martinho Lutero? O magistério. Por a imposição das mãos. Então, ele era monge por acaso? Pastor, vai ler revistinha, que é mais importante. Nem opinava sobre as regras que existiam nesses monastérios. Os monges tinham suas próprias regras. Eles não tinham contato com a Igreja Católica Romana e muito menos com o Vaticano. Como eles seguiam as suas próprias regras, não tinha contato com o Vaticano e tinha a Bíblia guardada. Manuscrito, né? Os pergaminho. Era em pergaminho. Como não? São protestantes, então? Então, eles seguiam as suas regras, não tinha nada com comunhão com o Vaticano, então são maçoretas rebeldes. Que se revoltaram com a igreja, vai seguir o que quer. E eles têm os manuscritos ali guardados. Não bate, pastor. Inventa outra história. Outro conto de fada. Outra mentira. Cadê os documentos? Prova. Não tem. O livro de José de Cesareia fala diferente. Vaticano, porque eles se afastaram da igreja, se afastaram do mundo e viviam para rezar, para orar, para meditar. Eles queriam ser totalmente excluídos da sociedade. E quando eles preservaram as cópias que haviam sido escritas, a igreja tentava até destruir a Bíblia. Já fiz um vídeo aí no canal falando sobre isso, que é mentira desse pastor. A língua era difícil de se entender, porque o povo não era letrado. O povo não sabia ler. A igreja fez o quê? Desenhava gravuras escritas nos versículos, assim. Por exemplo, a saudação do anjo Gabriel. Tinha imagens desenhadas para o povo entender a mensagem bíblica, que o povo não sabia ler, certo? E nem todo mundo tinha acesso também, certo? Que não tinha gráfica. Era tudo feito à mão. Certo, pastor? Nós sabemos que, na verdade, o catolicismo tentou, especialmente no período medieval, destruir a Bíblia. Proibir. Isso aqui é uma mentira. A igreja nunca escondeu a Bíblia. Pelo contrário. O povo não entendia a Bíblia, mas a igreja fez o quê? Com gravuras e pintura para o povo entender. Isso aqui é uma farsa adventista do sétimo dia.
E o povo acredita, porque o povo não se perde por falta de conhecimento, porque o povo não vai buscar conhecimento da história. Acredita nesses pastores mentirosos que perseguem a igreja. Isso é o protestantismo. Eu já vou encerrar aqui que eu não quero nem ver mais. Como os padres que era maçoneta, que vivia clausulado nas montanhas, etc., seguia sua própria regra, sem a visão do magistério, e preservaram o bem mais precioso dos apóstolos. Como São Jerônimo então teve acesso a esse manuscrito? Papa Damas deu a ordem. São Jerônimo ficou ali clausulado ali, traduzindo. E a Bíblia foi totalmente compilada, organizada e guardada, preservada e é ensinada pela igreja. Essa Bíblia que você tem, professor, que você coloca debaixo do subaco e prega contra a igreja, é fruto da igreja. Vocês são mal agradecidos, porque vocês gospem no prato que vocês comem. Essa Bíblia caiu de paraquedas, como diz o padre Paulo Ricardo, na sua mesinha com capa e tudo. Agora eu sou a verdade, eu sou pastor, sou profeta. Aí fica fácil, né? A Bíblia vem através da imprensa. Hoje você tem uma gráfica que copia, que escreve todinha, deixa toda organizada para você. Simples, né? O trabalho que a igreja já fez. Hoje para vocês fazer esse esgoto. Hoje você tem acesso à Bíblia. Qualquer lugar que você for, você compra uma Bíblia. Hoje isso aqui está toda organizada. Ficou fácil entender. Ficou simples entender. Graças a quem? A igreja. Que preservou, que guardou, que organizou. E uma observação. E essa Bíblia que o Novo Testamento, que no Novo Testamento foi escrita com o sangue dos apóstolos, cara. Que eles deram vida pregando a palavra para edificar a igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade. Para você hoje cuspir na Escritura. Cuspir na cara do magistério. Simples entender isso, professor. Para auto-interpretar a Bíblia. Sem a visão daquela que organizou, que compilou, que guardou, que inspirou, que enviou, etc. Que é a coluna sustentáculo da verdade. Que cara de pau. Pega ele, Nossa Senhora. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É simples, cara. O protestante, ele quer ser o intérprete, ele quer ser o dono da Bíblia. Mas, na verdade, o dono da Bíblia é o magistério, é a esposa do Senhor. Que totalmente a Bíblia toda, desde Gênesis até Apocalipse, defende a igreja. Se tiver protestante usando a Bíblia para perseguir a igreja, porque ele está adulterando, como diz o nosso irmão saudoso Paulo Leitão, esse protestante, que se converteu e começou a amar essa igreja. Que eu tenho ele como meu como posso falar, cara? Meu mentor. Padre Luiz Toro. Cara, é os caras que eu me inspiro muito, cara. Eudes Duarte, Daniel Silveira, Moisés Rocha, Padre Paulo Ricardo, professor lá da Canção Nova, né? Que interessante, cara. É simples, cara. Você quer interpretar a Bíblia sem a visão do magistério? Vai vir cocô. A sua pregação não é verdade. A divina universidade sabedoria será conhecida pela igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade. Salve Maria, sou missionário São Roberto.